Marcelo Medeiros é o nosso palestrante de hoje, nosso companheiro já de bastante tempo. Ele ainda é membro, né, do IES lá em Nova York e se dedica em várias atividades da casa. Ele vai nos trazer hoje o tema da manhã. Marcelo, fique à vontade, você mora em nossos corações. Obrigado, André. Bom dia a todos. Vocês também moram no meu coração. É sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite mais uma vez aqui à distância, não pessoalmente, infelizmente, mas não pessoalmente justamente por causa do motivo aqui de cuidar do nosso corpo e também do nosso espírito, né? Então acho que essa palestra vai bem, esse tema vai bem para esse momento pelo qual a gente está passando agora. Então, queria agradecer pelo convite, agradecer também sempre a Deus por permitir que a gente esteja realmente tendo esse cuidado tão grande do nosso corpo e do nosso espírito nesse momento que a gente está passando por uma pandemia aí em todos os cantos do mundo. E esse tema, cuidar do corpo e do espírito, eu trouxe baseado num texto que é justamente com esse título, que está no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. É o capítulo 17, o tema é Sede Perfeitos, e esse texto foi escrito pelo Espírito Jorges. Então, assim, a gente tem como último texto que o Allan Kardec coloca com esse tema Sede Perfeitos, é justamente cuidar do corpo e do espírito. Então, assim, vai bem agora, acho que é um momento importante da gente refletir, né? Porque é algo que está sendo muito discutido agora, esse cuidar do nosso corpo e também cuidar do espírito, porque é claro que ficar em isolamento, ficar fechado em casa, ainda mais agora com a chegada do verão, a gente pegou bem o início dessa quarentena com primavera, verão, aquela vontade de estar lá fora, vontade de estar passeando na rua, fazendo mil coisas, e a gente tem que ficar quietinho. Então, não só algo que a gente está fazendo para cuidar da nossa saúde física, mas a gente tem que tomar cuidado também na nossa saúde mental e espiritual, e elas estão ligadas, conectadas, não tem como separar uma da outra. Então, assim, para começar, aqui eu trouxe dois quadrinhos. Esse primeiro quadrinho aqui dos Espiritinhas, pelo Wilton Pontes, e a gente vê aqui duas pessoas conversando, né? Uma pergunta para a outra se você está se cuidando, e ele fala, eu confio nos bons espíritos, e depois, tempos depois, ele aparece aí todo doente, com febre, e perguntando, se questionando por que ficou doente. Aí aparece um espírito, provavelmente o anjo guardião dele, né, um benfeitor, falando, nós sempre ajudamos, mas você tem que fazer a sua parte. Então, a gente tem isso daí para a gente refletir, né, que é essa questão, muitas vezes é comum, né, a gente falar, não, estou orando, estou fazendo toda a parte necessária, assim, me conectando ao mundo espiritual, então os espíritos vão me ajudar, Deus vai me ajudar, e a gente muitas vezes esquece de fazer a nossa própria parte aqui como seres vivos, encarnados nesse mundo em que estamos. E aqui a segunda, que é justamente mais conectada ainda ao coronavírus, eu vi essa semana e adorei esse quadrinho também, que a gente tem aqui a pessoa toda feliz, andando para lá e para cá, com uma camiseta falando eu confio em Deus, Deus é grande, e fala que não precisa de máscara, não precisa de álcool gel, porque Deus vai proteger, confia no Senhor. Depois ele aparece na cama, né? Ó Deus, eu confio em ti, mas o Senhor não me protegeu. E é isso que Deus fala. Filho, eu te dei máscara, sabão, desinfetante, álcool gel e orientei para isolamento social, pedir para ficar em casa e para se manter em segurança, mas você não me ouviu. Então, assim, acho que casa bem realmente para esse período que a gente está vivendo e para a gente ver que cuidar, assim, a gente falar de cuidar do corpo, a gente tem a nossa crença, a gente tem a nossa fé, a gente confia em Deus, confia nos espíritos que estão ajudando a gente e o mundo nesse momento. Então, a gente sabe que eles vão realmente ajudar a gente e cuidar da gente, mas não que eles somente façam a parte nossa, que deva a nós, cada um de nós, nos cuidarmos. Então, assim, a gente tem que cuidar da nossa parte, a gente tem que fazer a nossa parte, independentemente da fé, da crença que a gente tem, porque a gente sabe que eles vão dar os meios da gente se cuidar, como aqui
se Deus permite que a gente tenha em mãos, por enquanto, todas essas maneiras da gente se manter isolados, seguros, e quando chegar o tempo certo, a gente vai ter acesso a uma vacina, a gente vai ter acesso a uma maneira realmente de ficar imune a esse vírus, mas por enquanto essas são as maneiras que Deus dá para a gente, então a gente tem que seguir o que a gente tem aqui em mãos, sem esquecer realmente que ter fé não significa se descuidar aqui do nosso corpo físico e do que a gente está fazendo no nosso dia a dia. Então, voltando agora para o texto Cuidar do Corpo e do Espírito, pelo Espírito Jorge. Ele começa o texto com essa seguinte frase, com questionamento, na verdade. A primeira coisa que ele fala: consistirá a maceração do corpo a perfeição moral? Então, ele já joga de cara essa pergunta, meio que para a gente parar e pensar. Então, a gente vai ver o que significa maceração. Maceração seria o ato de esmagar ou moer algo para extração de suco, seria um machucado, ou seria também a penitência. Por isso que eu trouxe essa foto aqui do lado de Jesus sendo crucificado, um vitral de Jesus sendo crucificado, porque muitas vezes é comum, principalmente nós cristãos, ao longo da história do cristianismo, a gente vê que as pessoas confundem um pouco essa questão de perfeição moral com essa penitência corporal. Porque a gente vê os próprios espíritos, no livro dos espíritos falam, quando o Kardec pergunta qual que é o exemplo que a gente tem, qual que é o modelo que a gente tem aqui na Terra, eles falam, vede Jesus. Então, assim, Jesus é o nosso exemplo de perfeição moral. E muitas vezes, pela nossa cabeça, a gente acha que seguir o caminho que Jesus seguiu é justamente ter também essa penitência, ter realmente essa dor corporal, dor física, pela qual Jesus passou nos minutos finais, nas horas finais de sua vida. Se a gente for ver o filme Paixão de Cristo, por exemplo, dirigido por Mel Gibson, a gente vê que o filme ele pega justamente esse período final de Jesus sendo crucificado, e é aquela violência, aquela dor que a gente vê no filme inteiro, e muitas vezes é aquela imagem que fica na nossa cabeça, daquele sofrimento de Jesus. Então a gente acha que a gente tem que sofrer fisicamente também para a gente se aperfeiçoar moralmente. É justamente isso que o Espírito Jorge está questionando. Será que é isso que precisa para a gente crescer moralmente, para a gente se tornar um espírito melhor, um espírito perfeito? Um dia a gente precisa passar por esse sofrimento corporal, a gente precisa fazer o nosso corpo sofrer, no caso, porque assim a gente vê que essa questão tudo seria da autopenitência, a gente se autoflagelando. E se a gente for ver, tem várias religiões que têm isso, assim, não só a gente vê isso na história do cristianismo, até hoje ainda tem alguns grupos cristãos que ainda têm isso justamente ou principalmente na época da Páscoa, na época da quarentena, da Páscoa, mas a gente vê em religiões indígenas, rituais primitivos que já tinham isso. No próprio islamismo a gente vê algumas áreas mais conservadoras que também tem isso. E praticamente em todas as religiões a gente vai encontrar essa questão de autoflagelação, da pessoa ter que machucar o próprio corpo como uma maneira de se melhorar. E por que acontece isso? Acontece isso justamente porque a gente fica com essa questão na cabeça dessa dualidade do nosso corpo como sendo algo mal e do nosso espírito como sendo algo bom. Porque mesmo se a gente pegar no próprio espiritismo, a gente vê que nós somos criados espíritos e nós estamos aqui no corpo físico, nas reencarnações, nas existências na Terra ou em outros planetas, para nos aperfeiçoarmos. Então a gente sabe que o nosso corpo é algo passageiro. Nosso corpo não é algo eterno. O eterno é o espírito. Então, é fácil para a gente espírita cair nessa questão de achar, ok, se meu corpo é algo passageiro, então não preciso cuidar dele, porque eu só preciso cuidar do espírito. Afinal, o espírito é o que vai ficar comigo. A gente sabe que o que a gente leva daqui da Terra são os nossos aperfeiçoamentos morais, tudo aquilo que a gente aprende, a nossa inteligência. Isso a gente leva quando a gente desencarna. Agora, o nosso corpo fica para trás. Então, se a gente pensar nisso, é muito fácil a gente cair também nessa questão de achar que a gente não precisa tomar conta do corpo, porque afinal o corpo vai ficar aqui na Terra. Assim, do pó viemos, para o pó voltaremos. Então, assim, para que eu vou tomar conta
do meu corpo. Se meu corpo um dia vai ficar para trás, o que importa é o espírito. Então é muito fácil também nós, como espíritas, cairmos nisso e ficarmos focados só no nosso corpo espiritual ou só na nossa área de achar que nós temos que nos aperfeiçoarmos apenas moralmente, apenas espiritualmente, e nos esquecermos do corpo, ou então cair nisso de nós acharmos que nós temos que sofrer, ter esse sofrimento, porque é através do sofrimento que nós vamos nos aperfeiçoar, e achando que esse sofrimento também está implícito, o sofrimento do nosso corpo, como sendo algo benéfico para a gente se melhorar. Mas aí o Espírito Jorge vai e fala o seguinte, aí ele explica que nós realmente somos espíritos que estamos aqui numa existência física, uma existência corporal. Ele diz até que nós somos, então, prisioneiros, a nossa alma seria prisioneira. E fala que para que essa prisioneira viva, se expanda e chegue mesmo a conceber as ilusões da liberdade, tem o corpo de estar são, disposto e forte. Então aí ele já fala, peraí, tá certo, nós somos espíritos que estamos num corpo, mas para esse espírito que é um prisioneiro nesse momento, nesse corpo físico, estar bem e fazer bem a sua função e chegar novamente a ter liberdade, é preciso que esse corpo em que nós estamos esteja forte. Então, se o corpo precisa estar forte, precisa estar bom, significa que nós temos que cuidar desse corpo, que ele é importante para nós. E aqui a gente vai no Livro dos Espíritos. No Livro dos Espíritos, na questão 135, a gente tem a resposta, aqui a explicação, na verdade, dos Espíritos, falando quem somos nós, seres humanos encarnados. Eles falam que o homem é, portanto, formado de 3 partes essenciais, que seria o corpo, ou ser material, análogo ao dos animais e animado pelo mesmo princípio vital, a alma, ou espírito encarnado, que tem no corpo a sua habitação, ou então, e também ainda temos o princípio intermediário, ou perispírito, que seria uma substância semimaterial que serve de primeiro envoltório ao espírito e liga a alma ao corpo. Então, tal num fruto, o germe, o perisperma e a casca. Até Kardec fala, ele explica que essa questão de chamar o perispírito é justamente por essa semelhança com o perisperma, que seria uma parte do fruto, né, que nós temos entre a casca e o germe, a semente ali do fruto, tem esse perisperma, por isso que ele fala que o perispírito seria também esse envoltório que está entre o nosso corpo físico e o nosso espírito, a nossa alma. Então, a gente vê aí que são 3 partes, e os espíritos falam aqui que são 3 partes essenciais. Então, uma vez que nós estamos aqui encarnados, as 3 partes são essenciais. Nosso espírito é essencial, o nosso corpo espiritual é essencial e o nosso corpo físico é essencial. A gente não pode, então, se esquecer de uma delas. Nós somos uma tríade, nós somos 3 em 1. Vamos supor que somos 3 em 1. Então, os 3 precisam estar bem para a gente poder exercer a função que a gente tem que exercer aqui na Terra enquanto espírito encarnado. Então, se um dos 3 não vai muito bem, significa que nós, que somos feitos dos 3, vamos encontrar alguma dificuldade no nosso caminho. E por isso que eu trouxe esse exemplo aqui do livro A Vida e a Vida Continua, que é o último livro da série da vida do mundo espiritual, escrito por André Luiz, psicografado pelo médium Chico Xavier. E aqui a gente tem uma conversa entre os 2 protagonistas no 2º capítulo do livro, em que eles estão falando justamente sobre a criatura humana, sobre o ser humano, o que seria o ser humano, como que a gente pode imaginar o ser humano. E aí eles falam o seguinte, que a criatura humana é como um ternário, semelhante ao carro, ao cavalo e ao condutor, os 3 juntos em serviço. Então, eu trouxe essa foto para a gente imaginar mais um pouquinho como que seria isso. Então, assim, eles estão falando sobre nós, seres humanos encarnados aqui na Terra, e diz o seguinte, que os seres humanos são esses 3 em 1, justamente como os espíritos falaram ali no Livro dos Espíritos. Só que eles fazem uma analogia interessante para a gente ter em mente. Que eles falam que nós somos, então, esse carro, essa carruagem, o cavalo e o condutor. E o que seria cada parte nossa nessa comparação? Eles dizem que nós, espíritos, somos o condutor, porque é o condutor que tem o comando ali do que está acontecendo. Então, se a gente está indo numa viagem como essa pessoa que está aí aqui no Central Park, temos vários, né? Várias pessoas com carruagens que fazem passeios. Então, antigamente era algo muito mais comum, antes de existirem
os carros, é óbvio, mas hoje não é tão comum, mas ainda temos em alguns lugares essa figura. Então, se a gente for ver, a gente tem um condutor, que é aquela pessoa que realmente dirige o cavalo, e uma vez dirigindo o cavalo, dirige também a carruagem atrás. Então, eles dizem que esse condutor seria o espírito, que é o espírito que está ali dirigindo os rumos da própria vida, da própria evolução. Nós temos a figura do cavalo, que eles comparam ao nosso corpo espiritual, e nós temos a carruagem, que seria semelhante ao corpo físico. E por que eles falam isso? Eles falam isso justamente porque, uma vez que a carruagem não serve mais, a carruagem está danificada, a carruagem já fez tudo o que tinha que fazer, o condutor sai da carruagem, sobe no cavalo e segue a estrada. Então, seria mais ou menos no momento em que ocorre a desencarnação. A nossa desencarnação ocorre quando o nosso corpo físico já esgotou tudo o que poderia ter feito, já não tem mais as energias que deveriam ter, já fez todo o trabalho que deveria ter feito aqui, o nosso corpo físico está então desgastado, e naquele momento ocorre a desencarnação, que nós, espíritos, então, passamos a ficar apenas com o cavalo, que seria o nosso corpo espiritual. Então, seguimos em frente, nós com esse montados no cavalo, até o momento de reencarnar, que nós ganhamos uma nova carruagem nova, e aí, novamente, passamos a fazer parte desse ternário, como eles dizem. Então, seríamos novamente com a criatura humana, assim, o espírito, o perispírito e o corpo físico também. E nisso, o Espírito Jorges, ele faz uma comparação, então, que ele está falando justamente dessa questão que é preciso cuidar do nosso corpo físico e do corpo espiritual e do nosso espírito também, mas ele fala justamente aquilo que eu comentei mais ou menos no começo, que dois sistemas, então, aí se defrontam, do ascetas, que tem por base o aniquilamento do corpo, e dos materialistas, que se baseia no rebaixamento da alma, que diz que as duas são violências quase tão insensatas uma contra a outra. Então, seria mais ou menos aquilo que eu falei no começo, que muitas vezes nós mesmos, espíritas, por nós acharmos que o nosso espírito é apenas a única coisa necessária, que a gente não precisa, então, desse nosso corpo físico, já que vai ser deixado para trás. Então, muitas vezes tem essa possibilidade das pessoas, então, deixarem de lado o corpo físico e achar que precisamos apenas desenvolver a nossa parte espiritual. Ou a outra parte, que seria a dos materialistas, que não acreditam na alma, não dão importância para a alma, muitas vezes realmente não acreditam na alma, então acham que a nossa vida é só essa vida física aqui na Terra, então vamos apenas cuidar do nosso corpo físico, assim, cuidar ou exigir o máximo do corpo físico, e esquece totalmente também da parte espiritual. E ele fala aqui que as duas são violências, ou seja, as duas coisas estão erradas. Se é violência, significa que irá ferir tanto um quanto o outro nesses extremos. Porque a gente sabe, vamos imaginar, se eu estou, voltando àquela comparação da carruagem, se eu estou na carruagem, eu conduzindo a carruagem, o cavalo e a carroça, se por acaso alguma parte da carruagem quebra ou apresenta algum problema, e eu não parar para arrumar ou não der bola para isso, vai ser uma viagem mais complicada, mais arrastada. Tudo aquilo que eu estou levando ali no carro, na carruagem, ali atrás, parte das coisas eu não vou conseguir levar até o final, por exemplo, da viagem que eu estou fazendo. Não vai chegar ao destino final. E então seria realmente essa comparação de eu cuidar apenas do meu espírito e deixar para trás o meu corpo físico. Então, meu corpo físico ele não vai me servir ao longo da minha vida da maneira que ele deveria servir. E o mesmo jeito, se eu cuidar apenas da carruagem, mas esquecer de cuidar do cavalo, de cuidar dessa parte mais espiritual nossa, da nossa alma, também não vai ter como a gente fazer uma viagem boa. Eu posso ter uma carruagem linda, maravilhosa, mas se eu não alimentar o cavalo, se eu não der água para o cavalo vai andar devagar, não vai conseguir fazer a viagem na velocidade que faria, eu vou chegar atrasado, eu não vou alcançar o destino que eu iria alcançar. Então, os dois são importantes. Se a gente deixar qualquer um dos dois de lado, em qualquer grau, é uma violência, como ele diz, e vai trazer, então, consequências para a nossa vida aqui na Terra. Aí eu trouxe aqui uma história, então, que a gente comparou aqui ao cavalo, e aqui a gente tem uma comparação de uma história de Francisco de Assis, em que nós temos aí um jumento. Eu trouxe esse jumento até aqui, alegre, sorridente, para marcar bem na nossa cabeça
esse jumentinho do Francisco de Assis. Que essa história é uma conversa que teve entre Francisco de Assis e o Frei Leão, que era um amigo muito próximo de Francisco de Assis. Os dois estavam conversando e um dia o Frei Leão falou o seguinte: Francisco, eu conheço uma pessoa que tem um jumentinho. Esse jumentinho é muito frágil, magro, doente. Apesar disso, o seu dono não alimenta bem e exige muito dele. A gente sabe que o Francisco de Assis sempre foi muito ligado aos animais. Ele conversava com os animais, tratava bem os animais. Então, é claro que se o Frei Leão chega e conta uma história dessas, de um jumento que está sendo maltratado, o que acontece? Francisco de Assis ficou tocado, ficou emocionado com aquela história. Como assim? Tem uma pessoa que não está tratando muito bem o jumento. E aí o Francisco de Assis pergunta, ele monta no animal e exige ser carregado? E aí o Frei Leão fala assim: Francisco, o pobre animal mal se aguenta em pé, e o dono lhe exige isso e muito mais, não tem piedade para com ele. E pergunta, diga-me, o que eu devo dizer a esse homem? Aí o Frei Leão falou, o Francisco de Assis falou, que maldade, pois traga-me esse homem e eu falarei com ele. Dir-lhe-ei como se deve tratar os animais. Afinal, né, o Francisco de Assis ele sabia como tratar os animais e não gostou daquilo que estava ouvindo. E foi quando o Frei Leão disse que para o Francisco de Assis que o corpo dele era esse jumentinho e que ele, Francisco de Assis, não estava tratando bem o corpo dele e por isso o Frei Leão estava preocupado. E o Francisco de Assis questiona, mas é verdade? Estou tratando tão mal assim o meu corpo? E aí o Frei Leão fala que sim, e o Francisco de Assis ele termina falando assim: meu doce jumentinho, me perdoe, nem percebi que estava a tratar tão mal a você, de quem dependo para realizar minha obra. Perdoe-me, terei mais cuidado daqui em diante. Então, assim, o Francisco de Assis ele estava, não por maldade, ao contrário, ele estava seguindo tão bem aquela missão que ele tinha aqui na Terra de demonstrar os ensinamentos de Jesus, os ensinamentos que Cristo havia trazido para nós alguns séculos antes. Ele estava tão focado naquela missão que ele esquecia de se alimentar direito, ele esquecia de dormir as horas necessárias que tinha de dormir, e por isso ele estava realmente com a saúde dele fragilizada, debilitada, e precisou o Frei Leão chegar para ele e falar isso, fazer essa comparação entre o corpo físico dele e um jumento, para ele realmente perceber que ele não estava tratando bem ao próprio corpo. E é interessante como temos aí mais uma vez essa analogia, né? A gente vê a analogia do cavalo, da carruagem, aqui a analogia de um jumentinho, mas justamente isso, porque o corpo físico que carregava o Francisco de Assis para lá e para cá, como é o corpo físico que nos carrega para os lugares. A gente precisa tratar bem desse corpo físico. Se a gente não tiver com esse corpo físico em ordem, a gente não vai conseguir cumprir as nossas tarefas e as nossas missões aqui na Terra, muitas delas realmente voltadas ao campo espiritual. Estamos aqui realmente porque para evoluirmos, para nos tornarmos pessoas melhores, nos aperfeiçoarmos, e temos esse instrumento que Deus nos deu e Deus nos dá, que é o nosso corpo físico, para a gente conseguir fazer e cumprir essa tarefa. E aqui, voltando ao texto, então, do Espírito Jorges, ele fala o seguinte: amai, pois, a vossa alma, porém cuidai igualmente do vosso corpo, instrumento daquela. Desatender às necessidades que a própria natureza indica é desatender a lei de Deus. É interessante até que ele coloca aqui um instrumento, né, falando que o nosso corpo é instrumento da nossa alma, e a gente tem até na comparação com a oração de Francisco de Assis, de São Francisco, em que ele diz que ele pede, né, para Deus para fazer-me instrumento de vossa paz. Então, assim, nós somos os instrumentos, assim, nós somos os instrumentos de Deus, e na mesma comparação a gente pode ver que o nosso corpo é um instrumento da nossa alma. Então, assim, é a ferramenta que a nossa alma tem para a gente estar bem, estar agindo aqui na Terra, estar fazendo o que a gente tem que fazer aqui na Terra. Então, vamos pensar realmente como esse instrumento, um instrumento de trabalho, como qualquer instrumento de trabalho que a gente tem hoje. Por exemplo, um dos nossos instrumentos de trabalho nessa época de pandemia, para a gente poder se conectar online, seria, sei lá, os nossos computadores, os nossos telefones celulares ou qualquer tipo de equipamento que permite que a gente esteja conectado. Então, a gente está cuidando bem desses equipamentos para a gente poder
ter essa conexão, como um músico que cuida bem do seu instrumento, seja um piano, um violão, para poder tocar direito a música. Se o instrumento não estiver muito bem, por mais que aquele músico tenha todas as habilidades e os conhecimentos, o resultado final não vai ser tão bom quanto poderia. Então, isso se compara a qualquer profissão que nós tivermos. Se vamos ser um barbeiro, um cabeleireiro, se a tesoura não estiver bem afiada, não estiver bem cuidada, o resultado final daquele corte de cabelo não vai ser o resultado ideal. Então, assim, da mesma maneira que nós temos esses cuidados com os nossos instrumentos de trabalho no nosso dia a dia, a gente tem que pensar também no nosso corpo físico como um instrumento do nosso trabalho aqui na Terra. E a gente tem aqui então, interessante, porque aqui é o Espírito Jorge, ele fala que desatender então, as necessidades do corpo é desatender a lei de Deus. E se a gente for ver lá no Livro dos Espíritos, na questão 682, Kardec pergunta o seguinte: sendo uma necessidade de todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? E os Espíritos falam, sem dúvida, o repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Então, se a gente for ver, aí nessa resposta, sim, então é uma lei de Deus. O repouso também é uma lei da natureza. Se é uma lei da natureza, é uma lei de Deus. A gente não pode, por exemplo, querer não dormir mais. Acho que o sono é desnecessário, porque para que dormir? Se eu poderia, em vez de dormir 8, 6, 5 horas por dia, eu posso pegar aquele período e trabalhar mais. Então, eu vou fazer outras coisas, seja para lazer, qualquer outra atividade. Então, vou dormir 3, 4 horas por dia. Aí, o que acontece? A gente acorda cansado, a gente acorda desanimado, nosso corpo físico não está muito bem, a nossa cabeça também não está muito bem. Então, assim, a gente precisa desse repouso. É até interessante, porque eles falam aqui que o repouso é necessário também para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para ela se elevar acima da matéria. E se a gente for ver que a inteligência é um dos atributos da alma, é o nosso princípio inteligente. Então, assim, a inteligência está ligada à alma. Então, significa que para a gente poder dar mais liberdade à inteligência, ou dar mais liberdade à nossa alma, aquela prisioneira, como nós vimos no começo, agora há pouco, para a gente dar mais liberdade a ela, é preciso, então, ter esse repouso também, para o corpo poder se recuperar do dia a dia, depois de um longo dia de trabalho, depois de um longo dia nosso aqui na Terra, a gente precisa também dar a ele esse repouso para poder o corpo ficar bom, e o corpo ficando bem, vai também a nossa alma ficar melhor e poder exercer as funções que ela tem que exercer aqui na Terra. Aí o Espírito Jorge ainda continua e fala: não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer, pelas quais é ele tão responsável quanto o cavalo mal dirigido pelos acidentes que causa. Então, a gente tem aqui, não castigueis o corpo pelas faltas que o vosso livre-arbítrio o induziu a cometer. O que seria isso? O que ele está falando isso? A gente tem o nosso livre-arbítrio aqui na Terra. E muitas vezes o nosso livre-arbítrio faz com que a gente tenha escolhas que não são aquelas escolhas melhores que poderiam ter para o nosso corpo físico, para a nossa alma. Às vezes a gente pode cair em diversos vícios e diversas tentações. Isso é comum, afinal a gente está aqui num planeta ainda de provas e expiações, muito longe de ser um planeta perfeito. E se nós estamos num planeta como esse, significa que nós também somos espíritos que ainda estamos longe de sermos espíritos perfeitos e totalmente evoluídos. Então, nesse período em que nós estamos, é comum que nós tenhamos tentações, nós caiamos em tentações, e nós temos ainda muitos vícios dentro de nós. E esses vícios, essas faltas, que são os que fazem o nosso livre-arbítrio, muitas vezes, preferir seguir um caminho ou outro, uma escolha ou outra, e essas escolhas podem fazer com que o nosso corpo físico e, consequentemente, o nosso corpo espiritual e a nossa alma, eles tenham esses acidentes aí no nosso dia a dia. Porque, como a gente viu, a partir do momento que a gente é 3 em 1, que a gente é o nosso corpo físico, espiritual e o espírito, qualquer coisa que a gente faça em um dos 3 vai ter uma consequência nos 3. Então, se eu tiver algo que eu estiver aqui causando para o meu corpo
físico, a gente sabe que, consequentemente, a gente vai ter uma consequência no nosso corpo espiritual e na nossa alma, no nosso espírito. Se eu danificar o meu corpo espiritual, consequentemente, eu vou ter também algum problema no meu corpo físico. Muitas das doenças, por exemplo, a gente sabe que elas têm origem no corpo espiritual, na nossa alma, e depois elas aparecem no nosso corpo físico. E também, muitas vezes, o que a gente faz no nosso corpo físico vai ter a consequência no nosso corpo espiritual. Se a gente for ver, por exemplo, o exemplo de suicidas, muitos suicidas, dependendo da maneira com que eles cometem um suicídio, eles podem, numa encarnação futura, trazer no seu corpo físico aquela consequência justamente conectada à maneira com que ele tirou a própria vida, porque ele ou ela, a pessoa infringiu uma lei de Deus e aquilo fica impresso no corpo espiritual, fica impresso na alma. Então, muitas vezes, numa próxima encarnação, a pessoa pode trazer aquilo, está tão impresso na alma que termina tendo essa consequência no corpo físico. E então, a gente pode ter a pessoa com diversos danos já no próprio corpo físico, muitas vezes desde o nascimento, muitas vezes aparece depois, e não só no caso de suicídio, mas no caso de vários danos que nós fazemos para o nosso corpo físico ao longo da nossa encarnação. Muitas vezes a gente pode não ver a consequência agora, na encarnação atual, mas pode ficar impregnado, pode ficar aquela marca no nosso corpo espiritual e mais para frente vai ver numa próxima encarnação e vai trazer esses acidentes no nosso dia a dia. Então, a gente tem aqui na questão 714 também do Livro dos Espíritos, aí eles vão falar justamente disso, desses excessos e gozos nossos aqui no mundo material. Kardec pergunta: o que pensar do homem que procura nos excessos de todos os gêneros um refinamento para seus gozos? E os Espíritos dizem: pobre coitado, compadeçamo-nos dele e não o invejemos, pois está bem perto da morte. E será da morte física ou da morte moral que ele estará próximo? De ambas. Justamente por isso que uma é tão ligada à outra, assim, tudo que acontece em um tem consequência no outro, que a gente fazendo esse excesso do nosso corpo físico vai ter uma consequência também no nosso corpo moral, porque significa que nós não estamos aprendendo aquilo que deveríamos aprender, não estamos nos aperfeiçoando como poderíamos nos aperfeiçoar, não estamos usando o instrumento que Deus nos deu da melhor maneira possível para que a gente consiga realmente progredir. Agora trouxe aqui um exemplo que está no livro Ceifa de Luz, Psicografia de Emmanuel pelo Chico Xavier. Antes de falar do Ceifa de Luz, eu vou falar um pouquinho desse texto, porque assim, no Ceifa de Luz ele traz, como nos livros geralmente de Emmanuel, traz um trecho do Evangelho e depois o Emmanuel vai e desenvolve a ideia em cima daquilo, e ele traz justamente esse trecho: ora, vós sois o corpo de Cristo, que é encontrado na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 27, de Paulo de Tarso. Então, primeiro vou mostrar aqui um pouquinho do que o Paulo de Tarso fala nesse texto. Ele fala, entre alguns trechos, ele fala: porque também o corpo não é só um membro, mas muitos, e o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem da cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo que parecem ser os mais fracos são necessários. De maneira que se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Eu achei bem interessante esse trecho, porque muitas vezes a gente vê essa carta de Paulo e a gente faz a comparação de que nós, como sendo membros do corpo de Cristo, no sentido de que cada um de nós faz parte desse corpo de Cristo no trabalho de Jesus aqui na Terra. Então, assim, como cada um de nós sendo tão importante quanto o outro, não importa qual parte desse corpo que nós somos, todas as partes são importantes. Eu, pelo menos, eu sempre tinha visto essa explicação, essa interpretação para esse texto. E nesse livro, Ceifa de Luz, o Emmanuel ele vai trazer uma outra explicação, ele vai falar justamente dessa parte do próprio, vendo isso como o próprio corpo físico mesmo. Se a gente for pensar, para a gente também dar valor a todas as partes do nosso corpo físico e ver como todas elas são importantes, porque às vezes a gente pensa na cabeça, passa pela nossa cabeça algumas que são mais importantes, tá? O coração, o cérebro, um sistema
digestivo, um sistema respiratório, a gente não dá tanta importância para outras partes do corpo que a gente pode achar que são menos necessárias, ou assim, ou a gente não precisa ter tanto cuidado com elas. Mas o Emmanuel, ele vai mostrar justamente que é necessário. E quando a gente fala que, quando Paulo fala, ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular, nós também, quando vemos o nosso corpo, nós somos várias partes do corpo que fazem um corpo único. E aí o que Emmanuel traz, então, nessa interpretação dele, ele fala o seguinte: reserva o teu corpo à feição do trabalhador responsável e consciente que protege o instrumento de serviço que a vida lhe confiou. Foge ao tormento do excesso, ao azinhavre da preguiça e à excitação da imprudência, ou seja, o excesso, a mesma coisa que os espíritos estavam falando, aquela pessoa que faz o excesso dos gozos físicos. O Emmanuel fala justamente, fujamos dessa parte. E bem dizendo, o templo de recursos físicos em que te situas passará sobre a terra abençoando e servindo, convertendo as cordas de tua alma em harpa divina, para que o Senhor, através delas, possa desferir para o mundo as melodias da beleza, os cânticos do progresso e os poemas do amor, em celeste exaltação da alegria. Então, o Emmanuel fala aqui para a gente da importância realmente da gente usar o nosso corpo como esse sendo assim, nós somos o corpo de Cristo, também nesse sentido de que nós temos que cuidar bem desse instrumento que Cristo nos deu, que Deus nos deu, para que a gente possa realmente fazer a nossa parte nesse trabalho de Cristo. Nós estamos trabalhando na vinha de Jesus, então, para fazer esse trabalho bem, a gente tem que estar com o nosso principal instrumento bem também. E agora, aqui no livro, um livro chamado Nosso Livro, no texto A Máquina Divina, também de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Nesse livro, o Emmanuel ele fala que o corpo físico é a máquina divina que o Senhor nos empresta para a confecção de nossa felicidade na Terra. Então, isso é interessante, a gente vê também ter em mente essa questão, que o corpo físico é uma máquina emprestada para nós. Então, se eu for pensar, o que eu faço com algo que alguém me empresta? Se um amigo me empresta um livro para ler, eu vou ter o maior cuidado possível com aquele livro. Eu não vou chegar e rabiscar no livro, eu não vou chegar e ficar marcando e dobrando as páginas ou rasgando e jogando o livro dentro da mochila para lá e para cá. Não, vou tentar ter o maior cuidado possível, afinal aquilo não é meu e eu tenho que devolver para aquele meu amigo um dia. Então, se a gente pensar no nosso corpo físico dessa maneira, como um empréstimo, ao invés de uma possessão nossa, o corpo físico que eu tenho não é meu, mas é um empréstimo que Deus me deu durante essa minha encarnação. Então, isso traz para a gente também essa questão de a gente ter mais cuidado com ele. Afinal, ele não é meu, ele foi me dado por um período determinado e eu vou precisar devolvê-lo um dia. É claro que eu não vou devolver o corpo físico da maneira com que eu recebi, porque ao longo dos anos, é claro que não tem como a gente manter exatamente da maneira como ele era quando a gente nasceu. Mas vamos ter o cuidado de preservá-lo da melhor maneira possível. Igual um carro, se a gente tem um carro, a gente tenta muitas vezes preservar o carro e tratá-lo da melhor maneira possível. Ainda mais se alguém nos empresta um carro, a gente vai tentar devolver o carro igualzinho a pessoa nos emprestou. Então, se a gente for ver também esse corpo físico como essa máquina que Deus nos emprestou, então a gente tem mais essa questão na cabeça de ter cuidado com essa máquina, porque afinal é um empréstimo, não é algo que é meu, que eu posso fazer com ele o que eu quiser. E Emmanuel ainda fala que o espírito prudente, todavia, recebe essa máquina valiosa e sublime para tecer, através do próprio esforço, com os fios da caridade e da fé, da verdade, da esperança, do amor e da sabedoria, a túnica de sua felicidade para sempre na vida eterna. Então, sejamos então este espírito prudente, que a gente possa receber essa máquina e tratá-la da melhor maneira possível para a gente realmente fazer o trabalho que Deus quer que cada um de nós façamos aqui na Terra, sempre da melhor maneira e bem orientados. E agora eu trouxe aqui um conto do Irmão X, né, Humberto de Campos, que está no livro Contos desta e de Outra Vida. O nome do conto é Exame de Virtude. E nesse conto a gente tem a história de uma pessoa, a gente tem uma história de uma aldeia em que estava tendo muitos problemas com os moradores daquela aldeia.
até que uma pessoa resolve, então, levar um discípulo para lá, um discípulo, uma pessoa, ou seja, uma pessoa que é mais iluminada, uma pessoa que tem mais conhecimentos, para aquela aldeia, para servir de exemplo e para ensinar as pessoas daquela aldeia como agir. Então, o discípulo notabilizado da interpretação dos profetas. Ele vai até aquela cidade onde o povo estava cheio de vícios e de enfermidades, e aí ele vai tentando mostrar, tentando exibir àquelas pessoas as virtudes que ele tinha, o que achavam que ele tinha. Então ele mostra no semblante mortificado de jejuns a rigorosa observância da lei. Então, era uma pessoa que seguia a lei à risca. E o que acontece com esse discípulo quando ele chega lá? Ele chega, ele fica lá um tempo e aí ele vai, depois de um tempo, conversar com o guia do povo. Ele começa a falar que, por exemplo, ele estava usando apenas branco, porque ele queria mostrar o branco da roupa dele, a pureza que ele tinha para as pessoas. Ele não estava morando ali na vila, ele estava morando mais afastado para poder se manter distante também daqueles vícios e daquelas enfermidades. Daí ele fala que as minhas refeições são apenas de ervas, no que o guia do povo fala, que é um hábito excelente. Mas, contudo, para trazer o corpo em condições de servir, é importante não desertar dos sistemas de alimentação comum. A gente via que ele comia apenas ervas, ele se mostrava abatido, se mostrava fraco, mas ele pensava que ele estava fazendo aquilo para dar o exemplo e mostrar quão elevado ele era. Mas é interessante que esse guia do povo, que seria, na teoria, ser uma pessoa que não é tão elevada quanto a esse discípulo, que sabia todas as interpretações dos profetas, mas ele diz que é importante o corpo estar em condições de servir. Ele fala também que ele dorme sem nenhum agasalho, fustigando as tendências inferiores. Aí o guia do povo fala que é louvável o propósito, mas na preservação da saúde orgânica é justo repousar nos moldes em que os outros descansam, a fim de que a vida no corpo ofereça rendimento para o melhor. Então a gente tem aí assim ele tentando mostrar para os outros como que ele era mais elevado, e esse guia do povo realmente falando, ok, é um trabalho bom, justo que está fazendo, mas veja bem por esse outro lado, porque se a pessoa dormir sem agasalho, se faz frio à noite, se tiver o relento, chove, qualquer coisa, a pessoa vai colocar o corpo físico dela em risco, pode pegar alguma doença, pode realmente ficar com a saúde orgânica debilitada. Ele vai além e fala também que ele tem o leito dele, onde ele dorme, é todo eriçado de pregos, para castigar a volúpia da carne, que é justamente aquilo que a gente viu lá no começo, da maceração do corpo físico. Então ele achava que ele, trazendo essa dor no corpo físico, ele não teria essas tentações da carne. E o que, novamente, o guia do povo fala, que é um nobre intento, sem dúvida. Entretanto, vale mais combater a nós mesmos na prestação de serviço ao próximo, para que a nossa luta não seja vã. Aí nisso chega um cavalo. Nisso os dois estão conversando, chega um cavalo, e o cavalo está trazendo em cima dele uma pessoa da vila que estava bem enferma, com o corpo bem debilitado. Então aquele cavalo estava carregando aquela pessoa de um lado para o outro. E o guia do povo chega e fala para ele, pois olha, meu filho, este cavalo igualmente mora no retiro da natureza, ou seja, longe da vila, não se expressa em linguagem humana, veste-se todo em cabelos cor de neve, a exemplo do que ele falou que só usava branco, come apenas a erva do chão, dorme ao relento, é calçado de cravos perfurantes e não passa de um cavalo. Mesmo assim, é companheiro dos viajantes fatigados e ainda agora acaba de arrebatar um mercador prestimoso à sepultura de areia. Então ele fala para aquele discípulo que tudo bem, você está fazendo tudo isso, mas olha o cavalo que faz exatamente o que você faz, só que ele está sendo mais útil e prestando mais serviços à sociedade em que ele está do que você. Então é realmente uma maneira dele ver, tá, mas tudo isso que eu estou fazendo, que eu estou tentando mostrar para os outros que eu tenho esse exemplo de virtude, estou tentando castigar o meu corpo físico para, através desse castigo no meu corpo físico, atingir aquilo que eu preciso atingir na minha alma, pelo meu espírito, mas se ele não puder com isso fazer o trabalho, um cavalo vai lá e faz um trabalho mais útil e melhor do que ele, cumprir uma missão, faz uma tarefa
mais útil para a sociedade que eles estão do que ele está fazendo recluso no cantinho dele. É uma coisa bem interessante para a gente ver, e mais uma vez aquela figura do cavalo, a gente viu a figura do cavalo no começo, a figura também do jumento na lição de Francisco de Assis, e agora mais uma vez a gente vê também a figura do cavalo, e para a gente realmente fazer essa comparação é sempre interessante, eu gosto bastante dessa comparação com os animais, para a gente ver que assim, a diferença nossa para os animais, uma das, é que a gente tem a inteligência, então a gente tem que saber usar, a gente sabe que a gente está aqui por um motivo, a gente sabe que a gente está aqui por uma missão, que a gente tem que se aperfeiçoar. Então, assim, nesse caso, eles mostram esses exemplos dos animais que não têm isso, os animais que seguem apenas pelo instinto e que muitas vezes, como ele coloca aqui, termina fazendo um trabalho mais útil do que os seres humanos que teriam essa inteligência, então teriam que saber já o que nós estamos fazendo aqui na Terra. Então, é interessante esse exame de virtude que ele traz, que o irmão X traz, que é um exame para a gente fazer também nós mesmos no nosso dia a dia, como que a gente está usando esse corpo a serviço nosso e dos outros e como que a gente pode fazer realmente para melhorar isso. E agora, para encerrar, eu achei também bem interessante que assim o Espírito Jorge, ele traz essa questão aqui para colocar, ele termina o texto dessa maneira, ele coloca aqui: a perfeição está toda nas reformas, porque fizerdes passar o vosso espírito. Dobrai-o, submetei-o, humilhai-o, mortificai-o. Esse é o meio de o tornardes dócil à vontade de Deus e o único de alcançardes a perfeição. Então, se a gente for ver, o capítulo é o Sede Perfeitos, e é interessante porque o Kardec coloca justamente o cuidar do corpo e do espírito como último capítulo como último texto desse capítulo. E todos os outros textos ele está falando justamente de como nos aperfeiçoarmos espiritualmente. Então, se a gente for ver dessa perfeição, outras coisas que o Kardec já colocou em textos anteriores, para a gente ver um pouquinho, então, como que a gente vê essa perfeição do espírito, e depois no próximo slide eu vou mostrar um pouquinho como que a gente pode fazer para juntar então a perfeição do corpo e a perfeição da alma. Se a gente for ver anteriormente, o Kardec colocou em alguns textos o seguinte: em que consiste essa perfeição? E Jesus disse: amar aos inimigos, fazer o bem aos que vos odeiam, orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. Ele mostra com isso que a essência da perfeição é a caridade em seu mais amplo conceito, pois ela implica a prática de todas as outras virtudes. E o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza, e a virtude, no seu mais alto grau, comporta o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem. Ser bom, caridoso, trabalhador, sóbrio, modesto, são as qualidades do homem virtuoso. Então, Kardec já havia colocado esses itens no capítulo Sede Perfeitos, e no final ele traz esse texto de Jorges falando sobre cuidar do corpo e do espírito. Então, eu trouxe aqui, para unir essas duas coisas, eu trouxe esse texto aqui da Agenda Cristã, um texto chamado Mais Além, que é uma psicografia de Chico Xavier pelo espírito de André Luiz, em que nós temos algumas analogias para a gente ver. André Luiz fala que não basta que sua boca seja perfumada, é imprescindível que permaneça incapaz de ferir. Ele fala também que é importante que suas mãos se mostrem limpas, é essencial, no entanto, verificar o que fazemos. Que bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. E excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Eu trouxe esse texto porque acho que une bem essa questão de cuidar do corpo e cuidar do espírito. Ou seja, a gente pode ter o cuidado que for da nossa boca, das nossas cordas vocais, desse nosso instrumento de fala, mas se a gente não souber usar a nossa fala de uma maneira que for ajudar os outros, de uma maneira que for trazer palavras elevadas, palavras boas, se a gente for ferir com a nossa fala, então qual é o sentido de a gente ter esse cuidado todo? A gente precisa ter o cuidado desse instrumento e usá-lo com um bom propósito. Mesma coisa que ele coloca aqui com as mãos. É importante que suas mãos se mostrem limpas, ou ainda mais agora, na época de coronavírus, lavar a mão, 20, 30 segundos, passa álcool gel, lava a mão de novo, sai, toca e usa a luva. A gente está mantendo a mão mais limpa,
do que nunca, pelo menos fisicamente limpa, mas se a gente for pensar nas nossas, espiritualmente falando, o que a gente está fazendo com as nossas mãos? A gente está fazendo o serviço que a gente tem que fazer? A gente está fazendo o trabalho que Deus quer que a gente faça com as mãos que a gente tem? Afinal, a gente viu que manter a pureza do corpo não significa necessariamente manter a pureza da alma. Mantendo essa pureza ou essa limpeza no nosso corpo, a gente pode ter um instrumento melhor, mas mesmo assim a gente precisa fazer essa conexão com alguma tarefa boa que a gente esteja fazendo. Bons ouvidos são certamente um tesouro. A justiça divina, porém, desejará saber como você ouve. Então, o que eu estou fazendo com aquilo que eu estou ouvindo? Estou usando para, por exemplo, para fazer fofoca? Eu ouço algo aqui, vou lá e falo para outra pessoa de uma certa maldade incluída. Eu estou sabendo interpretar direito aquilo que eu ouço, os próprios ensinamentos de Cristo que a gente recebe, os ensinamentos de Jesus e dos Espíritos elevados. A gente ouve esses ensinamentos, mas eu estou sabendo interpretá-los direito, ou eu estou interpretando da maneira que eu acho que é certo, mas muitas vezes não é, e com isso eu posso também estar me machucando e machucando as pessoas ao meu redor. E mais uma vez aqui, excelente visão é qualidade louvável. Todavia, é interessante notar como você está vendo a vida. Também, como que eu estou vendo essa vida ao meu redor? Eu estou vendo apenas com os olhos pessimistas e não estou conseguindo ver beleza ao meu redor, seja lá onde eu estiver, eu consigo ver tudo aquilo, todas as oportunidades que Deus coloca à minha disposição. Eu posso ter a melhor vista do mundo, eu posso não precisar usar óculos, não precisar de nada, ter aquela vista 20/20, como eles falam aqui nos Estados Unidos, mas se eu não estiver utilizando essa visão que eu tenho da melhor maneira possível, se essa visão minha não estiver conectada com uma visão espiritual, de eu conseguir perceber as coisas ao meu redor de modo que eu possa perceber, por exemplo, se eu não estiver vendo uma pessoa que está sofrendo ao meu lado e não souber estender a mão para ajudar aquela pessoa, de que adianta eu ter essa visão física boa se eu não estou usando da melhor maneira possível? Então, acho que com isso, acho que fica bem essa mensagem do cuidar do corpo e do espírito, para a gente ver, para a gente saber o porquê cuidar desse corpo e do espírito, sabendo que esse nosso corpo físico é um instrumento para o nosso espírito, para a nossa alma crescer, e os dois devem sim estar conectados. E acho que, como sempre, o melhor exemplo que a gente tem disso é o exemplo de Jesus. Jesus é o espírito modelo e guia que nós temos aqui. Então, olhando novamente os exemplos de Jesus, vamos ver como Jesus usava as suas mãos. Ele usava as mãos para curar, para ajudar as pessoas, como ele usava a sua fala para trazer palavras de amor, de carinho, de esperança às pessoas, como ele via a sociedade ao seu redor, conseguindo ver irmãos e irmãs, até mesmo aquelas pessoas que o feriram, aquelas pessoas que o renegaram, aquelas pessoas que o traíram. Ele conseguia ver além daquele momento em que ele estava passando, ele conseguia ver todos nós como espíritos em desenvolvimento. Ele consegue nos ver como irmãos e irmãs nessa família universal que nós somos. Então, tentar realmente ver nesse exemplo de Jesus como ele usou o seu corpo físico para também ensinar e para cumprir a sua missão aqui na Terra, e nós também, na medida do possível, dentro de cada um de nós, no nosso próprio, do que nos é permitido, usarmos também, então, esses instrumentos todos que Deus nos dá da melhor maneira possível para sermos instrumentos de sua alma, de sua obra, e fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos aqui nessa nossa existência aqui na Terra. É isso, muito obrigado pela companhia, obrigado pela paciência aí de me ouvirem ao longo desses últimos 45 minutos, uma hora, e que Deus nos acompanhe sempre, hoje e sempre.